Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Hoje vamos estudar a lição de número 11, que tem por título A humilhação de Amã e a honra de Mordecai. Nesse domingo, dia 15 de setembro, celebraremos o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a maior e melhor escola do mundo. Por que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola? Tem pelo menos 3 razões. A primeira é que ela não dá diploma, então você nunca encerra o currículo. Em segundo lugar, é porque a Escola Dominical ela trata de todos os assuntos e em todas as faixas etárias. Em terceiro lugar, porque a escola dominical é a maior escola do mundo, é que ela é a escola que ensina enquanto evangeliza, conduzindo as pessoas para o reino celestial. O ensino da escola dominical não tem objetivos terrenos. O objetivo da escola dominical é conduzir os seus alunos para as mansões celestiais, a vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Viva a Escola Bíblica Dominical e a glória e a honra ao nosso Deus. O texto áureo fala-nos o seguinte: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Esté 11 e o versículo 6. A verdade prática fala-nos da seguinte forma: Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele, o nosso Deus. A leitura bíblica em classe está em Ester, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Muito bem, estamos diante de uma das lições importantíssimas enquanto estudamos o livro de Ester. É verdade que o livro de Ester é tão rico de ensinamentos, é tão rico de lições para o nosso dia a dia, que a cada etapa no desenrolado, desdobrar dos acontecimentos que vem à tona no livro de Ester, existe ali grandes aprendizados. E hoje, o aprendizado principal gira em torno de 2: a soberba e a humildade, a exaltação e a humilhação. Mas esses assuntos eles estão totalmente ligados à pessoa do nosso Deus. Deus ele intervém na história. Deus abate e Deus também exalta. Jamais as pessoas que exercem liderança devem pensar que vão fazer e que vão acontecer e que ficarão ilesas, como se não houvesse um soberano que controla, dirige, governa, pode exaltar, mas também abate os soberbos. Como diz a palavra de Deus na carta de Tiago: Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto à lição de hoje, no capítulo 6 de Ester, o tópico 1 da nossa lição está assim: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva. Bem, 2 eunucos, 2 homens no palácio do rei Assuero,
programaram matar o rei Assuero. Seus nomes são Bigtan e Teres. Esses dois homens, eles tentaram ou intentaram contra a vida do rei. E Mardoqueu descobriu a trama para matar o rei e levou isso ao conhecimento das autoridades respectivas, e então agora a vida do rei fora poupada. Por quê? Porque houve uma intervenção de um homem leal, verdadeiro, um homem de Deus. Seu nome, Mardoqueu. Mas isso tudo constou nos livros das crônicas do rei. Porém, nada se fez para honrar, para agradecer, para reconhecer a atitude de Mardoqueu. Nada se fez. Então, passou-se os anos. E agora Amã, o inimigo mortal de Mardoqueu, era uma questão pessoal. Amã era um homem orgulhoso, queria ser aplaudido, exaltado pelo homem. E agora, por causa da fé de Mardoqueu, quando Amã passava, embora Amã fosse o vice-governador do império da Pérsia, mas Mardoqueu, acima de tudo, servia a Deus. E agora, Mardoqueu não se prostrava, não porque era uma atitude rebelde, não porque não conhecesse o seu lugar, e muito menos não aceitasse a honra do vice-governador. Não é isso. Que Mardoqueu, acima de tudo, obedecia às leis de Deus. E Mardoqueu, como era um judeu, na lei do Senhor, diz que não se pode prostrar-se diante de homem algum, a não ser o Senhor Deus de Israel. Então Mardoqueu, ele não se prostrava por uma questão de sua fé, por uma questão do seu compromisso com Deus, e não por rebeldia. Mas Amã não entendia dessa forma. Amã se achava o Todo-Poderoso. E um dia, enquanto Amã programava para destruir, para matar Mordecai. Enquanto Amã se programava em seus pensamentos maliciosos, de vingança, enquanto isso, em uma bela noite, o rei então acorda do sono. O rei perde o sono completamente. E agora, qual é a decisão do rei? É aí que nós vemos a mão de Deus. O rei pede: traga, eu estou sem sono, traga-me lá as crônicas, o livro das crônicas, que é como se fosse um diário do rei. E então o rei começa a ler, madrugada dentro, enquanto todos dormiam, enquanto pessoas estavam, enquanto na verdade aqui Amã dormiu, planejando o mal. Enquanto um dormia planejando o mal, Deus estava trabalhando e despertando o rei, programando o bem, programando o livramento, programando a exaltação de quem havia se humilhado. A nossa lição aqui diz que 5 anos depois, é o terceiro subtópico do ponto 1, já havia passado quase 5 anos, quando Mardoqueu havia dado aquele livramento ao rei através da descoberta dele, a intervenção dele. Bigtan e Teres foram punidos, houve o livramento do rei. Passaram 5 anos. Aqui
eu paro para poder fazer uma aplicação. Devemos fazer o bem, como diz a Bíblia, sem olhar a quem. Uma outra passagem interessante nas Escrituras também é: Deus não se deixa escarnecer. Lá em Gálatas, tudo que o homem planta, também vai colher. Há um outro texto no Antigo Testamento que diz que quem planta vento, colhe tempestade. É a lei da semeadura. Mardoqueu semeou o livramento do rei. O livramento do rei. E os anos se passaram, quase 5 anos. Em torno de 5 anos. E então o rei perde um sono, despertado por Deus. E agora o rei pede que traz o livro das crônicas, que começa a ler e descobre. Ele descobre que Mordecai, o recepcionista do palácio real, o homem da porta, aquele simples porteiro, havia dado um grande livramento de morte ao rei. E então o rei começa a pensar e lia, nada tinha sido escrito que pudesse gratificar aquele feito tão extraordinário que Mardoqueu havia feito. E então, quando o rei estava pensando em uma maneira de agradecer, quem entra no pátio? Entra Amã. Amã começa a entrar no pátio. Então nós vamos aqui para o nosso segundo ponto da nossa lição, que Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça. E enquanto o rei está pensando nisso, quem entra no pátio? Entra no pátio Amã. E quando Amã entra, o rei logo chama Amã. E o rei pergunta a Amã: o que se fará a um homem a quem o rei deseja honrar? No segundo subponto da lição, que é o ponto 2, também do ponto 2 da lição, diz assim: presunção e autoconfiança. O problema do soberbo é a presunção. O problema do soberbo é que o soberbo só pensa nele. E o soberbo, ele quer que tudo seja para ele e para a glória dele. E não foi diferente com Amã. Amã entra e quando o rei faz essa pergunta, Amã pensa: quem será que o rei deseja honrar mais do que eu? Se existe um homem a quem o rei quer honrar, esse homem sou eu. E ele faz agora um plano de exaltação para si próprio. Jamais imaginava que seria outra pessoa. E então Amã falou assim: olha, rei. Ele então foi audacioso, presunçoso, autoconfiante. Ele foi de uma soberba tão grande que ele planeja uma das maiores honras, mas ele planeja para ele mesmo. E ele diz assim: o rei deve pegar as vestes reais, olha só, pegar a coroa real, o cavalo real. O rei deve fazer isso, vestir as vestes reais, colocar a coroa real, montar no cavalo real, e deve pegar o príncipe mais honrado e sair pelas ruas e proclamar: esse é o homem a quem o rei se agrada, a quem o rei deseja honrar. E quando Amã fala isso, o rei olha para ele e diz assim: olha, faça tudo isso que você acabou de dizer, sem nada cair por terra. Em outras palavras, sem tirar um tio. Faça isso.
com o judeu Mordecai. A decepção foi terrível para Amã, porque a ideia que ele planejou caiu exatamente a favor de quem ele mais odiava. O terceiro subponto da nossa lição diz assim: o devido lugar da honra. Nós, servos do Senhor, a Bíblia diz assim: aquilo que querem que os homens vos façam, façais vós primeiro. Façais vós a eles. Né? Então, o cristão, ele não pode auto se promover. O servo de Deus, não cabe a ele promover a honra de si própria. Não de si próprio, não. Quem honra o servo do Senhor é o próprio Deus. Então, Mordecai, de porteiro, humilhado, até programado ali para ser morto. Então agora sai pelas ruas da cidade. O inimigo agora, com a própria boca, exaltando a Mordecai. Deus é o Senhor que comanda tudo e todos. E agora, imagina a cena, Mordecai andando pela cidade e Amã, o seu inimigo mortal, gritando a honra para Mardoqueu. Agora, imagine as pessoas que conheciam o coração de Amã. Imagina o semblante de Amã, que queria matar Mordecai, agora, Mardoqueu, melhor dizendo, queria matar Mardoqueu, agora gritando em honra e em homenagem a Mardoqueu. Então, Amã vai para casa. Amã vai para casa. Ao chegar em casa, desapontado, decepcionado, sem saber onde enfiar a cara, humilhado, e a quem ele queria humilhar, contra sua própria vontade, teve que exaltar. Porque quando Deus decreta, não há homem que possa mudar. Entramos aqui na nosso terceiro tópico da lição, que é a síndrome do imperador, a soberba de Amã. Amã foi para casa e quando Amã chega em casa, ele começa a contar para seus amigos, começa a contar também para sua esposa, que o estava aconselhando mal. Aqui já aprendemos uma lição. A esposa é uma mulher muito importante na vida do marido. E a mulher sábia, como diz a Bíblia, edifica a sua casa, mas a tola, com a própria mão, destrói. Essa mulher, ela aguça a vingança, a soberba, o ódio, a maldade no coração do seu marido. Ao invés dela aconselhá-lo, deixa para lá, você já é um homem honrado, ela, pelo contrário, ela aguça o homicídio, o assassino, a vingança, a maldade, a crueldade. Essa mulher aguça no coração do seu marido. Enquanto eles estavam ali conversando sobre aquela decepção, enquanto isso, chega o servo e chama Amã, porque o rei havia convocado e havia um banquete que Esté havia programado, e agora eles estavam à espera de Amã. E Amã não pôde nem planejar uma defesa, porque enquanto ele contava a maldade, chega na porta alguém, bate na porta e, olha, o rei está te chamando. E ele tem que deixar tudo
Ele tem que ir. Por que esse título? A síndrome do imperador. Amã, ele era tão soberbo que ele queria o lugar do imperador. Ele queria a coroa, as vestes reais. Ele não sabia o seu lugar. E ele agora sugere, ele sugere que se proclamem com a coroa do rei na cabeça, com a veste real montada no cavalo do rei. Gente, olha o lugar que ele estava ambicionando. Nenhum homem, servo de Deus em especial, deverá desejar, deverá lutar a qualquer custo, porque era isso que a mãe estava fazendo, lutando a qualquer custo e tentando matar quem pudesse impedi-lo. Então, por causa da soberba de Amã, por causa da síndrome do poder, a síndrome do poder, a pessoa que quer o poder a todo custo, ela não quer se humilhar diante de Deus e deixar Deus guiá-la em seus caminhos. Quem não se submete à vontade de Deus acabará numa forca. Não uma forca física, mas a forca de Deus. Seus planos serão deitados abaixo. Os humilhados por quem quer humilhar a pessoa para conseguir poder e honra, quer atingir o nome, quer atingir a moral, quer atingir o perfil da pessoa. Deus não se deixa escarnecer. Quem planta maldade, quem planta calúnia, quem planta inveja, quem planta a síndrome do poder, vai colher. E a colheita não é brincadeira. Quem planta uma semente de maldade, colherá muitas maldades. E aqui, no tópico 2, do último ponto da lição, diz assim: um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado. Contou para a mulher e amigos o que lhe havia acontecido. Que frustração! Ele se esperava uma palavra de consolo. Não foi o que recebeu. Ouviu uma sentença. Se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairá perante ele. A declaração da mulher dos amigos de Amã pôde indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que havia sobrevivido a muitos sofrimentos e ameaça. Então, havia já um prenúncio ali, já havia um anúncio, pré-núncio, né? Prenúncio significa um pré-anúncio. Ih, rapaz, se você já começou a ser derrotado diante da Amã, que é dos judeus, Deus já começou a trabalhar em favor de Mardoqueu. Rapaz, se você já começou a cair, você vai cair até o final. Já está determinado, você está tramado. Você está, como diria na linguagem popular, você está lascado. O teu plano não vai dar certo. E a essa altura, você vai se dar mal. Olha, em menos de 24 horas, Amã já estava na forca. Por quê? Porque Deus interviu para honrar a Mardoqueu e para humilhar a Amã. Quando Deus decreta humilhar alguém, não tem quem possa mudar a história. Mas quando Deus decreta honrar alguém, também não tem quem possa impedir. E ai daqueles que tentam impedir a quem Deus deseja honrar. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não olha
anel no dedo e nem grau de escolaridade. Deus não olha se é bonito ou se é feio. Deus não olha quem agora, desculpa a expressão, Deus não olha quem é puxa-saco. Deus não olha quem é amiguinho. Quando Deus quer honrar, Ele honra. Quando Deus quer exaltar, Ele exalta. Mas se Deus não quer, você jamais alcançará. E se alcançar, cairá do cavalo. Se você alcançar o tombo, será maior do que a conquista. Por quê? Deus é quem abre a porta. Deus é quem exalta. E Deus é quem coloca no trono. Tenhamos cuidado. A prática, ou melhor, a lição para aplicarmos na nossa vida, nessa lição, é que devemos fugir da soberba. Não devemos nos autopromover. Não devemos tramar o prejuízo do nosso irmão na casa do Senhor, do nosso colega. Tem gente que é professor na escola dominical, excelente professor, o outro, porque não dá uma aula tão boa, trama o fracasso do colega. Às vezes é um pastor um pastor humilde, simples, mas está sendo usado por Deus, e Deus começa a fazê-lo cair na graça do povo. E alguém agora que se acha mais importante, mais capaz, começa a desfigurar o companheiro, começa a caluniar e a desprezar, e a tentar anular o companheiro. Saiba que Deus vai intervir. E ai daqueles a quem Deus intervém. Oremos pelos nossos irmãos. Oremos pelos nossos inimigos, inclusive, se é que o temos, para que não plantemos a maldade, como fez Amã. Que o Senhor nos guarde. Deus honrou a Mardoqueu e puniu a Amã. Que Deus nos guarde. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.